1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. O Senhor continua entregando o louvor, né? Não vai pregar hoje. Ele está declarando aqui no meu coração: para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Abra o teu coração, amém? 1 Crônicas 29, 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Declare: voluntariamente. Aleluia. Versículo 18: Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, firma o coração deles em ti. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, tudo que nós fazemos para ti é voluntariamente. O Senhor não nos obriga a nada, o Senhor não nos força a nada, ainda que o Senhor não pudesse fazer, porque o Senhor tem autoridade e poder para isso. Mas ao mesmo tempo que o Senhor é dono de toda a autoridade e poder, o Senhor também é dono de uma humildade incondicional. O Senhor reserva para nós um espaço em nosso humilde quarto para conversar conosco. O Senhor é um Deus tão humilde, tão sublime, tão pacífico, tão amoroso. Por pior que seja o ser humano na terra, o Senhor não se agrada da morte dele, mas o Senhor se agradaria se ele te conhecesse. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que nós não conseguimos explicar com palavras? Esse amor que nos alcançou. Pai, ordena a tua bênção. Continue nos abraçando com este amor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Podem se sentar, amados. Amados irmãos, vamos dar continuidade falando de ofertas. Já estamos pregando sobre ofertas domingo, terça-feira, e hoje, quinta-feira, a gente vai encerrar. E voltamos a 1 Crônicas, capítulo 29. E esse versículo 17, ele começa declarando algo para nós. Deus prova o nosso coração. Prova o nosso coração, amém? O que isso tem que remeter em mim e em você? Que a nossa aparência não conta absolutamente nada quando o assunto é os caminhos de Deus. Talvez com a nossa aparência a gente convença pessoas, a gente atinja status, a gente consiga abrir portas, mas quando estamos falando de Deus, Ele está declarando: eu vejo o que está dentro. A prova disso, irmãos, é que em 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz que quando Samuel foi ungir o rei, aquele que ia substituir Saul, porque Deus havia o rejeitado, porque Saul fez o que desagradava ao Senhor. Ele vai para ungir Davi, mas ele achou que era uma outra pessoa, que era irmão de Davi, por esse ter mais estatura, ter mais força, já ser um soldado. Porque Saul, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia declara que ele era um homem muito belo e o mais alto de Israel. Então Samuel achou que aquilo era um critério para a escolha de Deus. Da outra vez Deus escolheu um gigante, um homem de 2 metros de altura. Então é esse o padrão que agrada o Senhor. Só que aí o Senhor vem e dá uma lição para Samuel. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Por isso que Davi declara
Senhor prova o nosso coração, e Ele se agrada de sinceridade. Sinceridade. Então tudo que nós entregamos ao Senhor deve ter sinceridade. Não pode ser forçado, porque Deus não nos força absolutamente nada. Se você está se sentindo forçado a fazer qualquer coisa para o Senhor, está na hora de você rever os teus conceitos. Está na hora de você examinar a si mesmo e tentar entender o que é que está acontecendo. Eu estou me sentindo pressionado e forçado a ir à igreja. Eu estou me sentindo pressionado e forçado a servir ao Senhor. Eu estou me sentindo pressionado e forçado a orar. Eu estou me sentindo pressionado e forçado a ler a Bíblia. Então tem coisa errada aí. Porque a Bíblia diz que isso tem que te dar prazer. Prazer, irmãos, a palavra é prazer. Aquilo que te dá prazer você faz abundantemente. Quantas horas você quiser fazer, você faz tranquilamente. Isso é leve, é gostoso, é prazeroso. Mas se você estiver se sentindo forçado, tem algo de errado. E provavelmente nós vamos querer culpar alguém de fora, como sempre. A mulher que tu me deste, Senhor. Não, é o marido, não, é o filho, não, é a situação. Não. Nós acabamos de cantar aqui o quê? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Pode sim estar acontecendo inúmeras coisas ao teu redor, mas nada disso pode estar te colocando uma pressão para dar com Deus. Pelo contrário, é aí que você tem que firmar os teus passos no Senhor. É aí que você tem que entender que é Ele quem revigora o teu vigor, que é Ele quem renova as tuas forças, que é Ele quem refrigera a tua alma. É aí que você tem que ter o entendimento que o apóstolo Pedro teve: para onde irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não tem nada ao meu redor capaz de satisfazer a minha alma, só o Senhor pode fazer. Para onde irei? Então, se você está se sentindo forçado, pressionado, já tem coisa errada aí. Examine-se, pois, a si mesmo. Observe como é que você tem andado com Deus, porque vai se tornar pesado quando você não estiver cheio do Espírito Santo. E você não estará cheio do Espírito Santo se você não o buscá-lo. Porque é isso que Ele está esperando, um bom dia, Espírito Santo. Só que nós temos que entender que só declarar bom dia, Espírito Santo, não basta. As tuas ações devem declarar também que você está cheio do Espírito Santo. Então, na continuidade desse versículo, ele diz: eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria. Foi voluntário e tinha um sentimento por trás. Qual era o sentimento? Alegria. Eu estou fazendo o trabalho para o Senhor de forma voluntária, mas estou triste. Eu estou fazendo o trabalho para o Senhor de forma voluntária, mas estou nervoso. Eu estou fazendo o trabalho para o Senhor de forma voluntária, mas não quero. Não. Da mesma forma que é voluntário, é acompanhado de alegria. Amém? Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito do Senhor. Como assim pelo poder do Espírito do Senhor? Se você quer que o Espírito de Deus te leve por esse caminho, vai dar tudo certo. Porque é Ele quem vai te convencer dos teus erros. É Ele quem vai endireitar as tuas veredas. É Ele quem vai trilhar o caminho pelo qual você deve percorrer. Agora, se você quiser fazer a obra do Senhor na força da carne, com as tuas capacidades, com os teus recursos, vai dar ruim. Pastor, quando é que eu estou fazendo isso? Quando você não busca ser cheio do Espírito Santo. E parece algo assim repetitivo, mas é de fato isso: orar, ler a Bíblia, jejuar, santidade. É isso, irmãos. Não tem algo novo para trazer para vocês. Jesus mesmo disse: eu não vos trago um mandamento novo. Se Ele não tinha novidade para falar, eu também não tenho.
Nós somos a geração da facilidade. Nós somos a geração que não quer se esforçar. A geração que acredita que tudo vai cair do céu. Não, irmãos. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, amém? E como estamos falando de oferta, vamos para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quer entender sobre oferta? Leia um capítulo inteiro sobre ofertas, que é o capítulo de 2 Coríntios, capítulo 9. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O Senhor sonda o coração. Se for forçado, não faça. Se for por aparência, não faça. Lembra-se de um casal que fez por aparência, Ananias e Safira. Barnabé ofertou de generosidade, voluntariamente, por amor à obra. Ananias e Safira, recheados de inveja, assim como foi Caim quando viu a oferta de Abel, foi e falaram para o povo que ia fazer o mesmo, mas na hora de entregar, não fizeram. A Bíblia diz assim, ó, não se apresse em fazer um voto ao Senhor, porque Ele não se agrada do voto de tolos. É melhor você ser sincero e falar para Deus: eu não vou fazer, do que falar que vai fazer e não fazer, porque Ele sonda o nosso coração. Então Ananias e Safira acabou como, irmãos? Morto, por fazer um voto e não cumpri-lo, acabaram mortos. E o pior, não reconheceram o teu erro. Quando foram indagados, quando foram questionados sobre o que eles estavam fazendo, eles tentaram ludibriar, tentaram mentir. Então o apóstolo Pedro, acompanhado do apóstolo João, se eu não me engano, Atos capítulo 5, declara: por conta disso morrerás. E Ananias cai morto. Quando Safira chega, Pedro e João faz a mesma pergunta: olha, era esse valor mesmo? Sim, era esse valor. Por ter mentido, por ter querido encobertar o pecado do teu marido também, os mesmos que vieram buscar ele virão buscar você. E ela cai morta. Pastor, se eu não fizer, então eu vou morrer? Talvez literalmente não, mas espiritualmente vai. E se você morrer espiritualmente, você está morto fisicamente, porque o Espírito de Deus testifica com o teu espírito. Se o teu espírito está morto, acabou o resto. Para a carne morrer é só questão de tempo. Amém? Sempre recordando que isso, manter essa conexão do teu espírito com o Espírito de Deus, sempre vai depender de você, não depende de ninguém. Daniel na cova dos leões o fez, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha o fez, Paulo e Silas na prisão o fez. Então as circunstâncias de fato não podem importar. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que conhecer o nosso Deus e continuar cada dia mais querendo conhecê-lo, independente da luta que você está enfrentando, independente da guerra que você está travando. O Senhor te chama a esse posicionamento, amém? Aleluia. Cada um contribua segundo tiver proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade. Ah, vou fazer porque eu estou tomando um perrengue aqui agora financeiro. Não, a Bíblia está falando que por esse motivo também não pode. Eu vou fazer com alegria, porque é dessa maneira que Deus ama. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Versículo 8: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Então, por trás da primícia tem uma bênção. Só que Deus não está devendo nada, né? A gente declara que não vinha atrás de bênçãos. Jesus não deve nada para mim, Ele não deve mesmo.
Porque tudo que Ele podia fazer por nós, Ele já fez. A gente não tem nada para cobrar de Deus. A Bíblia declara no livro de Malaquias, que nós pregamos aqui terça-feira, se eu não me engano, no começo dele, no primeiro versículo, Deus olha para o teu povo e fala: ei, eu vos tenho amado. E o povo olhando ao teu redor, problema, casamento, problema com o filho, problema financeiro, problema de profissional, problemas mais problemas, talvez doente, talvez uma perseguição de uma outra tribo. Olhou para um lado, para o outro e falou para Deus: aonde? Aonde que o Senhor tem nos amado? Deus olhou e falou: vocês não entendem mesmo, né? Vocês não compreendem nada mesmo, né? Ele falou: tudo que vocês vivem comigo não era para vocês, era para a tribo de Esaú, porque ele era o primogênito. Porém eu rejeitei Esaú e amei a Jacó. Vocês são descendentes de Jacó. As promessas não estavam sobre vocês, as promessas estavam sobre Esaú, mas Esaú não quis, então eu amei a Jacó. Então tudo que eu estou fazendo já está sendo por misericórdia. Eu já estou entregando mais do que vocês merecem. E isso se remete também para nós, porque nós podemos agora inverter essa escritura. Pastor, de que forma? Qual é o primeiro povo que ele escolheu? Israel. Não era para os brasileiros, não era para os romanos, não era para os gregos, não era para os argentinos, os americanos, os japoneses, os africanos. Era para um único povo. Que povo? Israel. Porém o Senhor agora estendeu a tua misericórdia, o teu amor, que é tão grande, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tudo que nós recebemos de Deus, ainda que a nossa vida aqui na terra esteja terrível, é motivo de glorificar e exaltar e engrandecer o nome dele, e não murmurar. Ele está sondando o teu coração. Não seja hipócrita. Faça como Davi. Veja se há em mim iniquidade, Senhor. Veja se eu tenho me distanciado dos teus caminhos. Veja se eu tenho abandonado as primeiras obras. Você precisa ser sincero diante do Senhor, amém? Versículo 18 de 1 Crônicas 29. Essa parte eu achei maravilhosa, irmãos. Senhor Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva. Conserva, o que é uma conserva? Algo que dura por um bom tempo, amém? Só que olha o tempo que Davi coloca: para sempre. Conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e esses pensamentos. Firma o coração deles em ti. Hoje o Senhor derrama essa oração sobre nós, irmãos. Declare: Pai, conserve, Senhor, me conserva para sempre, com esses pensamentos, com essas intenções, com esse planejamento que vem do céu para a minha vida, que eu possa permanecer fiel, inabalável na tua vontade. Conserva, Senhor, conserva, amém? Glória a Deus. Não dê a Deus nada que não lhe custe. Não dê a Deus nada que não lhe custe, porque caminhar com Cristo vai lhe custar. E o que é que você está pronto para sacrificar? O que é que você já sacrificou até aqui? Se tiver fácil demais andar com Deus, desconfie. Se tiver tranquilo demais andar com Deus, desconfie. Desconfie. Esses dias eu estava conversando com meu avô, e ele falando dos tempos de infância dele. Tempos que eles andavam quilômetros e quilômetros de distância, às vezes para fazer um favor para o pai e para a mãe, para ir buscar um
um bezerro que for preso na cerca, ou para ir buscar uma vasilha de leite, não sei na onde. Eram pessoas fortes, eram pessoas determinadas. Talvez eles tinham a idade do nosso pequeno aqui hoje, e eles já tinham uma mentalidade de uma pessoa forte. Eles já tinham um comportamento muitas vezes de adulto. Minha mãe com 7 anos foi obrigada a se tornar adulta, porque perdeu a tua mãe para uma doença que hoje talvez seria facilmente tratada, mas naquele tempo matava. Então a minha mãe é uma mulher forte. Tempos difíceis formam homens fortes. Eu olho para a Bíblia e vejo José e Maria saindo de Belém e indo para o Egito. Maria grávida, num burrinho, e eles chegam ao Egito para guardar a vida de Cristo. Pessoas fortes, irmãos. Será que eu, com as minhas perninhas cansadas, suportaria? Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. E tempos fáceis formam homens fracos. E homens fracos formam tempos difíceis. Esse ciclo, ele continua. Biblicamente falando, você vê isso. Homens fortes em tempos difíceis, existindo batalha, trazendo guerra, conflito, conquistando, avançando, fazendo, se entregando, se doando, se sacrificando. E aí, quando a terra é conquistada, o povo se torna fraco. Os que nascem na terra onde já tem tudo, onde já manda leite e mel, começam a fazer as coisas erradas e sair dos caminhos do Senhor e fazer tudo o contrário àquilo que foi estipulado pelos antepassados, e torna os tempos difíceis de novo. Então Deus levanta exércitos para ir lá e oprimir o povo, porque o povo saiu dos caminhos dele mais uma vez. E aí os tempos difíceis chegam. Quando os tempos difíceis chegam, ele começa a levantar juízes, reis, homens de batalha, homens da espada, homens de oração, homens que avançam e conquistam. E esses homens enfrentam esses tempos difíceis para torná-los fáceis novamente. E nós, irmãos, estamos vivendo tempos fáceis. Será que eu, que sou um negro, tenho a força de um negro que foi escravo? Em hipótese alguma. Porque os tempos eram difíceis. Mas hoje eu posso dizer que eu estou em um tempo fácil. Estou em um país onde facilita a pregação do Evangelho, onde facilita um negro como eu ocupar um cargo de autoridade. Eu ocupo um cargo de autoridade, sou formado em faculdade, nada me impede por ser negro, mas os negros no tempo da escravidão não. Eles apanhavam. Eles vieram em um navio que poucos chegaram aqui vivos. Foram tomados em suas terras à força. Esses homens eram fortes, irmãos. Esses homens eram destemidos, esses homens avançavam, conquistavam, esses homens não se dobravam para qualquer coisa. Hoje, irmãos, nós estamos em um tempo que se eu bato o dedinho no pé, no armário já acabou meu dia, eu já começo a murmurar e reclamar e falar que tudo está errado para mim. Fracos. Só que a Bíblia diz que nós não recebemos espírito de covardia. A Bíblia diz para nós renovarmos a nossa mente, independente do que está acontecendo ao nosso redor, das circunstâncias, nós ainda somos convidados a ser fortes. Nós somos convidados a avançar, a conquistar, a fazer a vontade do Senhor. Jesus nunca declarou que seria fácil. Ele falou: quer me seguir? Quero, Senhor. Quer mesmo? Quer, então nega-se a si mesmo. O que é que você tem negado a si mesmo para fazer a vontade de Deus? O que é que você tem sacrificado para fazer a vontade de Deus? Será que não está muito confortável? Eu falo, irmãos, até mesmo para montar pregações. Quando eu me recordo de um versículo e não lembro onde está, eu vou no Google, pesquiso, acho o versículo e colo. Já está
E ele falava, a gente ia no índice da Bíblia, a gente fazia recortes de revista, e a gente tinha que pesquisar, e a gente tinha que estudar. Então, se para mim hoje está mais fácil, eu sou obrigado, sou convidado a dar muito mais resultado do que eles deram. Porque para mim está mais fácil, amém? Está mais fácil para nós, irmãos. Talvez eu esteja falando com os nossos aqui, 30 e tantos, né? Não posso incluir a Margarida e a irmã Norberta, que enfrentaram tempos mais difíceis que os nossos. Por isso são fortes. São fortes ou não são? Uma dorzinha de cabeça deixa a gente em casa. Essa mulher vem aqui, depois de sair do hospital, nós olhamos e falamos, você está doida? Eu vou buscar o meu Deus. Dentro de mim mora o mesmo vigor de Caleb. Eu vou buscar meu Deus. Ai, tapão na orelha que a gente toma, geração fraca. E não é porque é Nutella, não, porque ele falou, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, já venceram o maligno, guardaram a palavra de Deus aonde? No coração. Então nós, 30 e tantos, 40 e tantos, somos convidados a ser fortes, a avançar, a parar de murmurar e reclamar e falar, por que Deus? Por que está tão difícil para mim? E Deus olha e fala, o que está difícil aí, meu Deus do céu? Pelo amor do meu eu, o que está acontecendo aí que você não consegue levantar e fazer o que tem que ser feito? O que dói tanto aí, meu Deus? Tempos fáceis, irmãos, mas nós somos convidados a ser fortes. Nós somos convidados a ser fortes. Não darei a Deus nada que não me custe. Não darei a Deus nada que não me custe. Paulo, quando ele estava formando Timóteo, ele estava formando um soldado. Ele não estava formando um pastor, um evangelista, um levita. Não, ele pedia para Timóteo, tenha posicionamento de soldado. 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 2 Timóteo 1,7. Deus não te deu espírito de covardia, Timóteo. Foi para Timóteo essa escritura. Não se afrouxe não, meu filho. Não fique encantado com as coisas da terra não, meu filho. Firma-te. Lembra como Deus falou com Jó? Cinge os teus lombos como homem. Porque a tua falácia tem mostrado a tua ignorância. É dessa forma que Deus falou com Jó, irmãos. O homem que nós olhamos, a Bíblia falando que era reto, temente, obediente. Agora imagina nós. Imagina nós, irmãos. Uma geração que tem uma facilidade, mas que Deus não te chama a esse conforto. Você precisa querer romper e sair daí. Tem que querer, irmãos. Tem que querer. 2 Timóteo 2,3. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O quanto você está envolvido em negócios dessa vida, é isso que está te limitando, é isso que está te parando, é isso que está te congelando, é isso que está te impedindo, porque o seu objetivo é agradar aquele. O nosso objetivo é agradar aquele que nos recrutou. Amém? Não darei a Deus nada que não me custe. De quem que essa fala? Davizinho mais uma vez. Não darei a Deus nada que não me custe. 1 Crônicas capítulo 21, já estou encerrando. Quando a Bíblia mostra os erros dos homens e as mulheres de Deus para mim, isso me dá um certo conforto, porque sim, sou falho, pecador, iníquo. Não estou pregando aqui para ninguém porque sou perfeito, pelo contrário. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Sebo nas canelas, meu filho. Esforça-te, tem de bom ânimo. O céu é conquistado com esforço. 1 Crônicas 21 vai dizer para nós que os tempos fáceis chegaram.
Davi, que era um homem de batalha, um homem de espada, um homem que conquistava, onde ia, ele vencia, ele avançava. Os tempos só se chegaram. Davi agora está num palácio, cercado de um grande e numeroso exército, de mais de 1,5 milhão de homens. Aí ele chama o seu oficial Joabe e fala: Joabe, conte para mim o meu exército. Joabe olhou e falou: Davi, por que vai fazer isso? Por que você fará isso contra o Senhor? Até aqui, Davi, você venceu porque Deus é contigo, não é por causa do tamanho do teu exército. Assim como Paulo declarou a Gálatas: quando eu preguei o Evangelho a vocês, vocês eram capazes de tirar a própria vida e dar a mim. Quem foi que vos enganou, ó Gálatas, sem juízo? Começaste a obra pelo Espírito e agora quer completar com a carne? Então Davi esqueceu de tudo que Deus fez por ele e começou a acreditar que a força dele era por causa do tamanho do teu exército. Davi se posicionou na teimosia e falou para Joabe: conte o meu exército. Ele foi e contou: 1.570.000 homens é o teu exército, ó rei. A Bíblia diz que isso desagradou o Senhor no versículo 7. Porque em 2 Samuel 8,14 a Bíblia diz que quem dava vitórias a Davi era... Quem dá vitória para mim e para você é... Pela carne a gente vai fracassar, irmãos. Não é meu recurso, não é a roupinha que eu estou, não é a Bíblia debaixo do braço, não é o tablet, não é o celular de última geração, não é o chat GPT, é Deus que nos dá vitória. É Deus que nos dá vitória, amém? Versículo 7, isso desagradou a Deus e ele usa um profeta chamado Gad para levar punição para Israel devido ao posicionamento do rei. Os pecados, os erros que cometemos não estão só sobre nós, porque se formos uma geração fraca, a gente vai trazer tempos difíceis para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Nós somos convidados a ser fortes. Nós somos convidados a ser fortes, irmãos. E devido a essa punição, 70.000 homens perderam a tua vida. Isso está no versículo 14. Medite na tua casa com calma, depois estou discorrendo aqui para a gente chegar onde eu quero. Então Davi, onde eu quero não é onde Deus quer. Então Davi pega, se levanta, começa a orar e clamar ao Senhor, e Deus fala para Davi no versículo 18: edifique um altar para mim nas terras de Araúna ou Ornã. Em umas Bíblias está escrito Araúna, em outras Ornã. Amém? Agora vá comigo para o versículo 21. Já vamos encerrar, amados. Ao ver Davi chegando, Araúna ou Ornã saiu de suas terras, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Versículo 22. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreno de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei o preço que for justo. Amém? Versículo 23. Olha Araúna, irmãos, querendo facilitar. Araúna querendo ser o chat GPT de Davi. Fique com o terreno e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Araúna queria ser o chat GPT de Davi. Para os mais velhos que não sabem o que é o chat GPT, é um computador de inteligência artificial. Não sei se eu estou subestimando, às vezes vocês pensam até mais que eu, porque eu nem me aventurei muito nesse negócio ainda. Mas é um computador de inteligência virtual, que, ao meu ver, uma forte ferramenta do anticristo. Uma forte ferramenta do anticristo, que muito em breve vai estar sendo usada para o mal. Que de começo tudo parece lindo e maravilhoso, mas depois, como uma estratégia do anticristo, vem bonzinho durante 7 anos e depois mostra a tua verdadeira face. Amém? Vamos para o versículo 24.
Então Araúna queria facilitar: olha, eu vou te dar a lenha, vou te dar os bois, vou te dar os cereais e vou também te dar o terreno. Pode ir lá, faça, edifique o altar, Davi. Estou facilitando para você, estou deixando confortável para você, está tudo facinho, tudo lindo, maravilhoso. Só chega lá e fazer para que a peste acabe e não morra mais ninguém em Israel. Mas a resposta de Davi, irmãos, que resposta? Versículo 24: isso não. Quando o conforto quiser te congelar, diga: isso não. Oferte ao Senhor a tua vida como sacrifício vivo. Isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custem nada. Não dê a Deus coisas que não te custe nada. Não está custando nada andar com Deus? Comece a desconfiar. Está muito fácil andar com Deus? Comece a desconfiar. Você é convidado a entregar coisas que lhe custam: seu tempo, teu conforto, talvez o teu sono. Talvez Deus te chama na madrugada, às 3 da manhã, para orar. Deus te convida a sacrificar coisas que essa terra tem a oferecer, para que você se levante como um varão, uma varoa forte de Deus, destemido, e que vai avançar, vai vencer e vai conquistar no nome de Jesus. Diferente de como foi Baruque, aonde ele olhava para Deus e falava: o Eterno acrescentou tristeza aos meus dias, não vejo alegria em mais nada, não consigo fazer mais. Aí Deus fala: ei Baruque, tu vas trazer um apocalipse para a terra, meu filho. Estou a ponto de destruir tudo que eu edifiquei, e você está buscando conforto e luxo para você mesmo. Está reclamando porque o carrinho que você está andando é velho. Está reclamando porque a roupinha que você está usando é uma roupa que você está repetindo ela. Está reclamando porque você tem um Android e queria o iPhone 17. Ei, Baruque, acorda para a vida, Baruque. Vamos avançar, meu filho. Tem coisas mais importantes para cuidarmos. Não darei a Deus algo que não me custe nada. Isso nós aprendemos com Davi. Para encerrar, Salmos 132:3. Davi, irmãos, Davi, homem segundo coração. Hoje Deus falou conosco sobre coração. Como é que está o teu coração? Ele está provando o teu coração. Ele está vendo as intenções do teu coração. Amém? Salmo 132:3. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Glorificado seja, exaltado seja neste lugar, Pai. Eu posso sentir a tua presença, Senhor. Ensina-nos, Pai, a sacrificar. Ensina-nos a ofertar a Ti, Senhor. Não só dinheiro, mas tempo, conforto, entretenimento. Ensina-nos a sacrificar para ter o Senhor mais próximo de nós. Salmo 132:3 diz: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Davi estava falando o quê? Eu não vou buscar o meu conforto, eu não vou me aconchegar na minha casa, não vou deitar na minha cama king. Por que, Davi? O que está acontecendo? Por que você não vai, Davi? Versículo 4, olha porque ele não vai. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Aplaudam a vida de Davi. Glória a Deus. Que varão valoroso. Sabe o que Davi estava declarando aqui? Eu não posso passar um só dia sem verdadeiramente te buscar, Senhor, e sentir a tua presença. Eu não posso me acomodar, deixar as coisas no piloto automático se eu ainda não te busquei, se eu ainda não orei, se eu ainda não li Bíblia,
se eu ainda não me preocupei em conhecer os teus caminhos? Eu não posso me contentar com um dia onde o despertador tocou, eu levantei, fui no Instagram, fui no Facebook, fui no WhatsApp, trabalhei, fiz tudo o que tinha que fazer na terra e não separei um momento para estar contigo. Eu não darei sono aos meus olhos e nem descanso às minhas pálpebras. Eu não entrarei na minha tenda, não chegarei ao meu conforto, até que eu encontre um lugar para a presença do Senhor. Ele queria a arca perto dele. E assim como o pastor Lucas pregou um dia para nós, hoje nós somos a arca. Eu estava falando dessa pregação por irmão João. Nós somos a arca. O que é que a arca que tinha dentro da arca? As tábuas das leis. Pede para Deus gravar a lei dele no teu coração. O cajado de Arão, que é a autoridade que o Senhor nos dá, irmãos. E o maná, que é o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Nada disso pode estar longe da tua vida. Jesus, a autoridade que o Senhor te dá, e a lei do Senhor, na qual você é convidado a ter prazer. E tudo aquilo que é prazeroso nós fazemos sem reclamar, mas com alegria. Amém? Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.